Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Jaque, na verdade Maria Jaqueline, Jaque, como todos me chamam carinhosamente. Eu sou professora, estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre algo super importante, imprescindível e sempre atual, sobre consciência negra. Que a gente fala de mês de consciência negra, a gente fala de dia de consciência negra, mas a consciência negra, ela é sempre, todos os meses, todos os dias. E nós temos aqui alguns convidados, já agradeço a presença ilustre de todos vocês, Nós temos o Sandro aqui, o Sandro já foi professor de arte da nossa escola, a Lucélia, a mesma coisa, já foi professora de arte da nossa escola, ela vai falar um pouquinho dessa passagem dela lá na nossa escola. A Milene é a atual professora de história, uma das professoras de história da nossa escola, e a Clara, professora lá, efetiva, que esse ano está trabalhando com o 4º ano, mas é professora efetiva da nossa escola 40 horas, maravilhoso. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pelo convite, pelo aceitar o convite de estar aqui, e é uma honra ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que, meu Deus, que a gente tem que conversar sempre, A nossa escola, ela tem um histórico muito bom em relação a isso. A gente está sempre trabalhando com nossos alunos sobre essa questão do respeito, a questão do respeito à diversidade, respeito à cultura negra, Então, nós temos um histórico, nossas amostras, até vou falar sobre isso, vou tirar um parênteses sobre isso. Esse é um ano diferente, Esse é um ano de pandemia, é um ano que a gente não conseguiu nos reunir, fisicamente. Tudo é online, é internet, mas a gente não pode deixar de falar disso, que não é um tema que, até como eu falei, eu sempre estou reafirmando, não é um tema que pode ser trabalhado em novembro, É um tema que a gente está trabalhando sempre com nossos alunos, o respeito à diversidade, o respeito ao diferente, e que legal que somos diferentes, é muito bom, Já falei demais, gente, eu estou aqui, agradeço de novo. E aí eu vou passar a palavra para a nossa professora de história, uma das professoras de história da escola, a Milene. Muito obrigada, Milene, e pode começar a tua fala, querida. Olá, eu quero agradecer muito pelo convite, é um assunto muito caro para mim, as relações étnico-raciais, então, além de estar nesse encontro maravilhoso com vocês, ainda tenho a benéfica de falar de algo tão importante para mim. Fazendo um apanhado histórico sobre esse assunto, a gente não pode esquecer de pensar o presente, o que é o ano de 2020. A gente está vivendo uma pandemia e, em meio a essa pandemia, surgiram vários movimentos relacionados às questões raciais, como, traduzindo, o Vidas Negras Importam, que era um movimento que já existia e que refloresce nesse ano com tanta força. Essa força, ela é recente, mas essa história é muito antiga. E é isso que eu quero lembrar a vocês, porque a partir do momento que está florescendo essas discussões, muitas pessoas, elas entram nesse assunto e conversam, e muitas vezes essas falas podem ser equivocadas. E como que essas falas podem ser equivocadas? E a gente tem que sempre se ater a isso. É atrelar o racismo a apenas o período escravocrata do país. O racismo, ele não é somente relacionado ao período escravocrata. A gente tem um racismo muito forte no século XX, e o movimento abolicionista, ele surge lá no século XIX, em meio às teorias raciais, com muita força, mas depois que acontece a abolição, talvez tenhamos tido a impressão que está tudo ganho. E a gente surgiu aí ao longo dos anos, a gente tem visto ao longo dos anos como o racismo se expressa de forma estrutural, social, esteticamente, nas nossas vidas, na vida de todo mundo. Então, as relações sociais são permeadas por questões raciais. Vou lembrar aqui do hino de Santa Catarina. Tem uma parte do hino que é de 1895,
E ele diz: cai por terra o preconceito, levanta uma nação. Então, talvez em 1895, alguns anos pós-abolição, porque a abolição acontece em 1888, se tinha a esperança de que o preconceito cairia junto com a abolição. E a gente tem visto que isso não aconteceu, e foi expressado de várias formas. A gente tem o Cruz de Souza, que é um dos abolicionistas, né, que luta junto com José do Patrocínio para a abolição, que era jornalista, que escritor, simbolista. E a gente tem Antonieta de Barros aqui, como a primeira deputada negra do Brasil, que na abolição sofriam com racismo. E meio já no período pós-abolição já sofriam com racismo. Então, vou contar um pouquinho ali. O Cruz de Souza, ele não é aceito em Laguna como promotor por ser negro, né? É expresso isso. A Antonieta de Barros, ela é eleita deputada, e durante a campanha em 1934, que é o período em que as mulheres podem votar no Brasil, que é o primeiro ano que as mulheres podem votar, e elas podem votar, gente, com autorização do marido, mas olha só, isso já foi um avanço. As mulheres, em 1934, conseguem eleger algumas deputadas. E Antonieta de Barros é uma das pessoas que são eleitas, e ela é eleita primeiro como suplente, e durante a campanha dela, ela já sofreu racismo em Blumenau. Quando ela era deputada, ela sofria racismo dentro da Câmara. Talvez um dos maiores e mais importantes historiadores de Santa Catarina, que é Oswaldo Cabral, ele disse num discurso para ela na Câmara que o que ela fazia era intriga de senzala. E Oswaldo Cabral é um historiador que dá base à história de vários municípios de Santa Catarina. E era assim que ela era tratada. Gente, eu estou falando de 1935, ela ficou até 1937, a abolição. Em 1950, a gente tem uma lei, 1951, a gente tem uma lei que é Afonso Aurinos, que, segundo a Glória Maria, que é a repórter, ela usa pela primeira vez em 1970, quando ela é proibida de entrar no hotel. Então, o Estado, ele foi conivente com o racismo durante todo esse período pós-abolição. Então, a gente não pode ligar somente a abolição ao período da escravidão. No Brasil, a gente tem um preconceito que é ligado muito à tonalidade da pele, né? Diferente dos Estados Unidos, que é ligado à origem. A gente tem um preconceito muito ligado à tonalidade da pele, à espessura do cabelo. Então, quanto mais retinto você for, muito provavelmente você vai sofrer mais preconceitos durante a vida. Antonieta de Barros, ela sofreu preconceito, como eu falei, dentro da Câmara, e a gente tem agora uma vereadora, primeira vereadora eleita, né, negra, em Joinville, sofrendo racismo também. Eu estou falando de 2020, eu estou falando de poucos dias atrás. Então, como não ser conivente? O Estado, ele não pode ser conivente com isso. Por isso, nós temos que ter voz. E por isso, emanam agora movimentos. Porque, durante muito tempo, lá no período do Cruz de Souza tinha um jornal. Antonieta de Barros tinha um jornal, eram jornalistas, eles tinham a possibilidade de ter voz, de falar, de conversar. E agora, esses movimentos estão tendo essa oportunidade também de voz pelas mídias sociais. Então, temos que aproveitar esse momento, sim, que é um momento que a gente pode falar que isso não ficou no passado. Isso está presente, e por isso uma data tão importante como a Consciência Negra, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, mas que não ficou só lá. Todos nós temos ainda que lutar para que isso termine no mundo, esse racismo estrutural termine no outro. É uma utopia? É, mas se a gente não luta, não tem voz, a gente nunca abre espaço para que esse racismo estrutural diminua, porque durante todo esse tempo que tivemos com o racismo, nós tivemos menos oportunidade de emprego, as pessoas negras, né, menos oportunidade de emprego, menos possibilidade de casamento, porque o casamento também interracial, com pessoas que tinham mais possibilidade de mobilidade social, era também negado.
Então, quando tu não tem emprego e renda, tu vira um racismo extremamente social, onde a população mais pobre do país é a negra e ela sofre com esse racismo. Não só da tonalidade da pele, estético, mas também por ser mais pobre, por ser a população mais pobre. Então, quero deixar aqui a minha fala falando sobre a importância de ter voz e de falar, né? Que negar o racismo não vai acabar com ele. Lucélia, abro. Então, eu gostei muito da sua fala, prof, assim, principalmente quando eu gosto da Djamila Ribeiro, que é uma feminista negra, e ela fala justamente sobre essas questões, assim, o lugar de fala, né? Então, quando você fala, assim, de Zumbi dos Palmares, e dessa resistência, quando você fala do movimento negro, e quando a gente fala das pessoas escravizadas, a gente não pode esquecer que sempre houve uma resistência. Sempre houve uma resistência. Não é de agora, não é agora, é que agora tem a questão da mídia que propaga mais isso, mas sempre houve resistência. Desde a população indígena que resistiu à colonização, resistiu às injustiças, e também em relação aos grupos e os grupos dos Zumbi dos Palmares e as pessoas negras que estavam sendo escravizadas que também resistiram. Então, eu acho que, assim, esse lugar de resistência, que agora está mais aberto, mas ele sempre houve, né? Ele sempre existiu. Nunca foi natural esse processo, nunca foi, digamos assim, submisso, né? Sempre houve resistência. É que a gente nunca não tinha um espaço de fala como a gente está tendo agora. Isso eu gosto muito do que a Djamila propõe, sabe? E eu vejo, assim, já aproveitando o gancho, né, que a gente pode estar conversando, mas eu vejo, assim, que esse espaço que a gente fez ali na escola, Antonieta de Barros, é um espaço de fala. É um lugar de fala, onde você vai encontrar pessoas de diversos espaços, totalmente heterogêneas, para sentar ali e conversar sobre isso, né? Refletir sobre isso. E eu vejo que esse espaço que foi criado de uma forma assim tão natural, que foi fluindo, e de repente virou aquele espaço ali maravilhoso, porque a gente teve a abertura da gestão, e foram contribuições de várias pessoas. Eu fiquei mais com a parte plástica, mas a questão de pensamento e de pensar naquele espaço ali, teve várias contribuições, e quando eu lembro quando a Diri chegou e falou, Lu, vamos colocar Espaço Antonieta de Barros. Pô, eu achei, assim, uma coisa fantástica, sabe? Tipo, espaço de saberes, já aquela quebra de uma coisa trivial de uma biblioteca, um lugar onde a gente possa sentar, conversar, e também um espaço de resistência já contra o racismo, né? Porque se a gente quer combater, porque não tem como falar de consciência negra sem falar em racismo, se a gente quer combater a questão do racismo, né, que é o que a gente está tentando com a questão do Dia da Consciência Negra, é combater isso, aquele espaço já é um espaço de quebra de racismo, porque para quebrar o racismo precisa o quê? De políticas públicas, né, e principalmente passar pela questão da escola. Então eu vejo assim que a escola, criando esse espaço, ela está à frente de muitos outros espaços que precisariam de um momento, de um lugar para essas discussões, sabe? Então, esse espaço de saberes ali que foi criado e que registra ali naquela parede um pouquinho do que é a nossa cultura, né? Eu penso assim que é um lugar onde a gente possa sentar, conversar, discutir e não só apreciar a plasticidade, sim refletir sobre aquilo, refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, sabe? É uma coisa assim que eu tenho muita gratidão de fazer parte, né, de ter tido a oportunidade de poder me expressar naquele lugar e de poder contribuir para a nossa cultura.
casos mais difíceis, né? Só uma fala, é muito, muito simbólico chamar Antonieta de Barros um espaço de saber, porque como professora, instituímos em Santa Catarina o 15 de outubro, antes de ser no Brasil, 15 de outubro, e lutava muito contra o analfabetismo. Então, contra o analfabetismo, e ela sofria resistência dentro da Câmara de Deputados justamente por causa disso, porque ela estava preocupada com quem não sabia ler e escrever. Então, é muito simbólico ter esse nome. Eu acho, meu Deus do céu, assim, a tua fala, e eu lembro exatamente a gente conversando, a Lu, sobre esse espaço, né, e quando a gente, né, pensou, quando a Lu, né, pensou, né, sobre aquele espaço, e o nome daquele espaço também, a gente pensar, né, e o que a gente teve a intenção? Claro, a ideia agora não é falar só sobre o espaço dos saberes, mas é pensar que aquilo ali vai ficar registrado. E ali é um espaço, como tu falou, é expressividade, e cada aluno que entrar ali, ele vai se enxergar ali, né? Ele vai dizer assim, eu faço parte desse local, independente que seja negro, branco, né, índio, a gente não falou dos índios aqui também, mas dependendo de como eu seja, né, do diferente, eu acho que é isso. Eu acho muito legal dizer disso, que assim, nós temos que respeitar as diferenças, né, nós aprendemos muito com as diferenças, e aquele espaço foi pensado justamente nisso mesmo, Lucélia, né, de ter essa troca de saberes, não é um lugar que se deposita livros, não, ali é um espaço que nós discutimos e nós trocamos saberes, né, e isso é o que enriquece, né, na verdade, né, a formação do ser cidadão, formação do ser humano, né, nós queremos alunos assim, né, que tenham esse pensamento crítico, mas também que se tornem também melhores seres humanos, e isso, né, é isso que, né, que nós queremos, a Clara está ali, que nós queremos para nossos alunos, eles entenderem que aquele espaço também, né, não é só um espaço que tem livro, não, tanto que o local foi preparado para isso, para a gente conversar, vamos conversar um pouco, né, vamos bater um papo sobre isso, o que você pode, né, contribuir com o meu saber, e o meu saber, o que eu posso, né, contribuir para ti. Eu acho que é muito boa a tua fala, Lucélia, nesse sentido, de que realmente aquele espaço, e ficou lindo, né, mas depois a gente fala sobre isso. Com relação ao espaço, eu me sinto privilegiada por estar dentro da Antonieta de Barros, dentro da vida, né? Eu, nesses tempos difíceis em que eu troquei o vínculo afetivo, o estar perto da criança, o estar dentro da sala, as minhas caras e bocas, as minhas expressões, a minha força enquanto consciência de corpo, né? Porque a gente fica atrás de uma tela em que há temas, há propostas de trabalho que a gente prefere, né, usar a expressividade, usar a tua resistência, a tua positividade com relação àquilo, e tu expressa. Eu me senti muito, no começo, muito triste, né, parecia que eu não estava sendo escutada. Essas temáticas, já me perguntaram, né, essas temáticas, a consciência negra, como é que tu vai trabalhar isso com as crianças? Como é que tu vai desenvolver isso no papel ou por meio de formulário? Como tu vai adentrar nesse assunto, se é um assunto que tu precisa escutar todos, se que tu precisa ver fisionomias, que um assunto vai puxar o outro, porque as crianças ensinam mais do que a gente ensina, né? E o que aconteceu comigo? Conversando com profissionais maravilhosos que eu tenho ao lado, por que tu não chama essas crianças para trabalhar online no Meet? Aí o meu olho já brilhou, né? O que eu fiz? Para não tratar só de conteúdo, porque a escola não é só conteúdo, né? A escola é criação de conceito, é criação de caráter também, né? Vem de família, vem da educação familiar.
porém a escola, ela através da sistematização de ensino, ela pode criar saberes, né, pode criar conceitos, ajuda. O que eu fiz? Chamei os pais todos do grupo da escola, do quarto ano, porque eu leciono no quarto ano, chamei assim, o que vocês acham da gente aproveitar esse espaço para ficar mais junto, para desenvolver conceitos básicos que eu vou precisar na série seguinte, mas não deixando de trazer as crianças e ouvi-las um pouco, né? Elas se verem, a gente se vê. Então, nesse período, eu não comecei de mansinho, eu já cheguei chegando com eles. Então, quando tu lecionas para criança, para os pequenos, principalmente, tu precisa trazer temáticas muito, mas muito, muito interessantes para tu atingir, sim, né? O que de fato tu propôs, não só no papel. Então, essa temática da consciência negra e tudo que eles estão vendo, ouvindo, sentindo, né? Enquanto família, enquanto grupo social, que não é mais escondido para ninguém, né? Eu trouxe com uma mulher muito importante, já por ser mulher, né? Eu trouxe a temática da Ruby Bridges, uma pequenininha, né? Da idade deles, que tentou ingressar na escola para brancos, nos Estados Unidos. E a família brigou até os últimos minutos, e as imagens chocaram a mim. Eu não passei as imagens, foi tudo no... eu sei que no fim estava na câmera. A mãe segurando o filho no colo, o vô, a avó espiando, porque eles começaram a debater. Eu me senti ali, tão pequena dentro daquele mundinho, né, quadrado, retangular, que eu assim, meu Deus, como a gente deixa de fazer coisas por medo de ousar. E aí eu trouxe a temática e abri com o texto da menina, né, que sofreu o que sofreu, e uma das frases que eu lancei para o grupo, eu até deixo para vocês, quem não conhece, procurar saber quem é essa pessoa, né, que foi uma pessoa muito importante na história, embora internacional, né, fora do nosso país, né, mas que agrega muito, nos ensina que nada é para sempre, né, que a gente não nasce assim, a gente pode se modificar, e pode ajudar os outros, né, a se modificarem, para o bem, né. Então, eu deixo claro para vocês que uma frase que eu lancei para eles, e ficou o silêncio total das 30 crianças que tinha na tela. Ela fez um depoimento, deu um depoimento falando, eu não sabia o que era o racismo, mas aí quando eu quis brincar no recreio com uma menina, e a menina disse que a minha mãe disse que não é para brincar com você. Eu não precisei continuar, ficou no aspas e ponto. Reticências. E aí o que aconteceu? A Bridges, né, se confessou que por ser criança não entende o que é, mas sente, não sabe falar, mas sente e percebe. Então, assim, agradeço as falas da professora Milene, da professora Lucélia, assim, ao quanto que representa o Sandro na Grande São José, a fala da Jaqueline, me sinto, assim, completamente dentro, né, porque apesar das idades, das faixas etárias, a discussão, ela só tem que ser conduzida de jeito ou mais tênue, ou mais claro possível, porque a gente não mente para a criança sabe, né? A gente tem que começar com a verdade. E a verdade se chama fato, e o fato está na história, né? Então, eu completamente feliz por poder ter trazido essa discussão para a sala de aula. Eu tenho produção deles, né? Eles me mandaram do jeitinho deles, e isso me
muito feliz, deixou mais claro ainda de que a educação, ela é o alvo mais importante de um país, né? Não existe escola sem educação, não existe educação sem escola, ou melhor, desculpa, a educação não está só na escola, ela está no mundo, na leitura de mundo, né? Clara, linda a tua fala, e aí eu acho interessante até para falar sobre 2 pontos que tu agora, aí eu lembrei, assim, me chamou a atenção. A primeira delas é que criança não nasce com preconceito. Ela não nasce com preconceituosa. A criança, ela brinca com qualquer tipo de criança, qualquer cor, né, qualquer classe social, ela quer brincar. Ela não sabe o que é preconceito. Ela é ensinada a ter preconceito. Tô bem, meu amor, meu filho. Então, isso é muito importante. Qual é o papel da escola e do professor na vida dessa criança? Porque, muitas vezes, em casa, ela aprende a ser preconceituosa. E, às vezes, o próprio negro é ensinado a ser preconceituoso, né? Que é uma discussão ainda maior, né? Então, o papel do professor e da escola, eu acho que é muito importante, né? Porque o professor, para a criança, né, para o adolescente, né, para aqueles, né, para os educandos, eles têm, assim, ele tem um papel muito importante e ele influencia muito a vida da criança, né, daquele estudante. Né? Então, quando nós começamos a discutir isso desde pequenininho, na sala de aula, né, de ensiná-los, né, entre aspas, né, enxergar essa questão de que não né, o preconceito não deve ser, digamos assim, não deve existir preconceito, e nós todos somos diferentes, e nós temos que aprender a respeitar essa diferença. Eu falo sempre em diferença, porque também nós estamos falando sobre consciência negra, mas também nós estamos falando sobre a diferente, os especiais, né, das pessoas, o gordo, o alto, o magro, né, o branco, bem magrinho, né, os estereótipos que se criam, né, com pessoas que não atendem aquele modelo que já é né, moldado pela uma sociedade, pela uma mídia social, né, e aí eu já pego um ponto que eu acho que muita gente aconteceu isso, eu não sei, aconteceu comigo em relação à pandemia, né, acho que eu falo assim, a pandemia mudou muita gente, né, que eu mudei, eu acho que eu melhorei nesse sentido, né, que, assim, eu aliso meu cabelo desde os 15 anos, e eu tava pensando, nossa, gente, por que eu aliso? Engraçado, a gente nunca, naquela época e até hoje, eu nunca me questionei, assim, por que eu aliso? Deve ficar legal, fica bom, né, é legal alisar, mas eu nunca me questionei no sentido de por que eu estou alisando, né, o cabelo. Por que eu estou alisando o cabelo? E engraçado que nessa pandemia eu comecei a me questionar. E, de certa forma, essa pandemia, por tantas coisas ruins, né, que estão acontecendo na pandemia, mas, para mim, nesse sentido, foi muito bom. De certa forma, foi libertador, né? Eu disse assim, sabe de uma? Eu não vou mais alisar o cabelo. Por que eu estou alisando o cabelo? Né? Para quê? Meu cabelo é tão lindo, para que eu vou alisar o cabelo? Não, eu posso até alisar, se eu quiser, mas não porque eu acho que tenha que ter uma imposição, que o cabelo tem que ser liso, que o cabelo tem que ser... Não, gente, isso é o meu cabelo, e ele é lindo. E por que eu estou falando isso? Para falar isso também para os nossos alunos, isso vai ficar marcado. E eu espero de verdade que isso marque também a vida dos alunos, a minha fala. O teu cabelo é lindo do jeito que ele é. Independente que ele seja black power, independente que ele seja super crespo, que ele seja encaracolado, que ele seja ondulado, que ele seja, né, bem crespinho, ele é lindo, porque ele é o teu cabelo, né, e eu acho importante falar sobre isso, né, e eu disse, não, esse é o meu cabelo, ele é assim, e eu tô gostando dele assim, né, e fazia tempo que eu não sabia que ele era assim, que engraçado, né, gente, eu tô bem feliz com isso, né, que, como eu disse, é libertador, e eu espero que essa minha fala realmente, né, que vá para muitas crianças, muitos adolescentes que se sentem impostos a ter que alisar, a ter que fazer progressiva, a ter
alisamento. Até, pra quê? O meu cabelo é assim, ele é lindo, ele pode ser, né? Não é verdade? E outra coisa, só para fechar o que a Clara falou, racismo não deve ser discutido só por negro. Não é negro que tem que falar só de racismo. Quando a Milene fala em racismo estrutural, né, que vem de uma maioria, né, que vem de uma situação da sociedade branca, branco também tem que falar sobre racismo, porque aí expande, né? Não é só negro que tem que discutir sobre racismo, não é só negro que tem que defender negro, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que perpassa, não é só uma, diga assim, racismo não é só coisa, falar sobre racismo não é só coisa de negro, eu acho que é esse meu resumo, não é só assunto de negro, não, eu penso que racismo é para ser discutido por todos, independente de cor, raça, crença, né, religião, né, aí eu acho que a gente chega, como a Milene falou, é utopia? Não sei, quem sabe, né, um sonho que pode ser realizado, quem sabe daqui a velhinha, eu ouça falas diferentes, né, e que eu veja que nossos alunos tendo oportunidades diferentes, né, acho que é isso, Sandra. Bom, primeiramente, bom dia, né, já conversamos antes ali na prévia, no aquecimento, mas bom dia, muito feliz de estar aqui, repito novamente, com pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho muito grande. Não estranhem o barulho, estão quebrando as correntes e queimando as senzalas aqui na minha região, né? Mas pegando um pouco do que cada uma falou, estaria até sendo um pouco repetitivo, mas essa questão de não só o negro falar sobre racismo, ela é fundamental, porque nós sempre estamos falando sobre o racismo, sempre, nós sempre resistimos, né? O negro, ele sempre resistiu, mas para acontecer uma mudança realmente efetiva, né, o branco, ele tem que participar, se nós desejamos mudança, nós temos que andar juntos, e isso não é uma questão apenas pontual, não é uma questão do negro, porque se você não abraça a questão do negro, daqui a pouco não irão abraçar as questões feministas, por exemplo, né, daqui a pouco não irão abraçar as questões do grupo LGBTI, e vários outros assuntos, né, então, quando a gente assume essa responsabilidade, né, eu como homem, eu tenho que assumir a minha responsabilidade quando é uma questão relacionada às mulheres, eu tenho que ter essa empatia, eu tenho que ter esse olhar, que é muito importante para que haja mudança, porque senão vai acontecer o feminicídio, a agressão às mulheres com a questão salarial diferente dos homens. Por quê? Por que isso, né? Então, assim, eu também tenho que assumir essa responsabilidade. Então, é muito, muito importante, né, as pessoas brancas também entenderem que isso é uma responsabilidade deles para poder haver uma mudança efetiva. E uma fala que os amigos meus falaram ontem, né, ninguém quer ocupar o espaço de ninguém, muito pelo contrário, nós queremos igualdade para poder conviver em conjunto, em paz e harmonia, apenas isso, né? E indo para o assunto da escola, a escola, ela é o terreno fértil para essa mudança, né? Então, nós como educadores, né, como corpo docente, nós temos uma responsabilidade gigantesca perante essas crianças e esses jovens, né? Nós temos assim uma ferramenta muito poderosa, né, de ter esse contato direto com eles, e nós somos referências para eles. Eu acho assim muito, muito bonito. Eu já acompanho, se vocês me permitem, eu já acompanho o trabalho da Clara há um bom tempo, já trabalhamos juntos no Interativo, há alguns anos atrás, e a Clara sempre foi militante, sempre foi, assim, muito aberta, defendendo todas as questões, não só do racismo, né,
mas sempre foi linha de frente para que tivesse justiça e igualdade dentro do ambiente escolar, né, que é um ambiente democrático, ou deveria ser um ambiente democrático, onde os alunos podem se expressar, porque muitas vezes eles são oprimidos em casa, eles são oprimidos no grupo, na sociedade, na igreja, né, e quando eles entram na escola, eles sentem essa liberdade para poder se expressar, porque às vezes ali é o único lugar onde eles possam se expressar, onde eles têm um ombro amigo, que é da professora e do professor, né, e de todos os outros educadores que trabalham nesse ambiente, que eu já falei que ele é fértil para essa mudança. Então, assim, nós temos essa responsabilidade de trazer esses temas muito importantes para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E o professor e a professora, ele não pode ser cristalizado, achar que ele já sabe, bom, eu aprendi aqui o que a academia me passou e acabou, é isso daqui e deu. Não, ele tem que ter esse entendimento que o mundo está em constante transformação, né, e que nós estamos evoluindo, e que precisamos estar sempre estudando. Eu posso me citar como exemplo, né, uma dificuldade enorme de trabalhar com essas tecnologias, com as mídias sociais, o ensino remoto, e tive que aprender na marra, né. Então, assim, essa pandemia, ela nos trouxe, assim, uma lição de humildade, né, nos forçar a ter humildade, entender que nós temos que aprender e evoluir. E em relação ao cabelo, Jaque, eu acho maravilhoso quando você se liberta e diz isso, né, não, mas eu vou alisar se eu quiser, porque é um padrão que já vem, né, como a Milene falou, que já vem desde a época da escravidão, né, e isso impera até hoje, um padrão europeu, que nós somos muito eurocêntricos, né, nós temos que ter agora um pensamento decolonial, de valorizar o que é nosso, né, meio que antropofágico, né, vamos alimentar daquilo que nós produzimos, daquilo que nós somos, essa brasilidade, né, que é essa diversidade, essa mestiçagem que é tão bonita. E muita gente fala aquela famosa frase assim, todo mundo tem um pé na África, né, e todo mundo tem um pé na África mesmo, né, porque foi o berço de toda a civilização, onde tudo começou, né, os primeiros seres humanos surgiram lá, então todo mundo realmente tem um pé na África. Então é tão bonito quando a gente vê os cabelos das meninas, né, ou então quando usam piercings ou tatuagens, né, Clara, eu acho tão libertador, e aí eu já trato da questão da mulher, porque antes era uma coisa só de homem, né, e isso é libertador. Então eu acho que nós temos que quebrar essas correntes, queimar essas senzalas do preconceito e dos padrões, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, e mais harmoniosa. E para concluir essa minha fala, se vocês me permitem, eu gostaria de declamar um poema do nosso querido poeta João da Cruz de Souza, desterrense, nascido liberto, mas o pai ainda era escravo, o seu Guilherme, a dona Carolina, era liberta, mas eles trabalhavam na casa dos senhores, e o Cruz de Souza, ele teve a oportunidade de aprender com os seus senhores, e o pai lutou muito, mesmo sendo um escravo analfabeto, ele lutou muito para que o filho dele pudesse estudar, e o Cruz de Souza soube aproveitar muito, muito bem isso. Eu lembro uma época que falavam, né, que o Cruz de Souza não lutava pela abolição, não lutava pelos negros, isso é uma grande mentira. Ele usou os jornais para lutar contra a escravidão, contra o preconceito, e ele foi perseguido por isso. Então, eu gostaria de declamar para todos vocês, os que estão nos assistindo, Sorriso Interior. O ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, e leva consigo esse brasão augusto, do grande amor, da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele as vence sem ânsias e sem custo. Fica sereno, com um sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. O ser que é ser, transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. João da Cruz de Souza.
Obrigado. Ai, que lindo, Sandro. Sou sua fã. Quando você estiver lá na Globo, a gente lembra da gente, tá? Não vai ficar famoso e ficar lá. Ai, é muito lindo falar sobre isso, né? E falar de pessoas que, né, mesmo sendo negras, né, já, digamos assim, já marcadas, né, como se fala, né, ele nasceu negro, não é porque eu nasci negro que eu tenho que ser, eu não tenho que ter estudo, eu não tenho que ter formação, né. Nós sabemos que as oportunidades são, né, bem mais, né, difíceis, a gente sabe disso, por uma questão social, por uma questão de política, a discussão eu acho que é discussão para mais de um mês, né, digamos assim, bastante tempo, mas a gente tem que discutir sobre isso também. O que eu quero falar, assim, eu também sou filha de pessoas, digamos assim, pobres, né, não são pessoas ricas, eram pessoas trabalhadoras, mas que não tinham estudo, mas mesmo assim que diziam para mim, não, você tem que estudar, porque, né, estudar é o caminho. Por que eu estou falando isso agora? Para dizer para nossos alunos, né, mesmo nessa época de pandemia que, né, o estudo ficou, de certa forma, assim, bem mais, né, difícil para alguns, né, com um pouquinho mais de dificuldade, mas que é o caminho, né, quando a gente tem conhecimento, né, que eu não estou falando de cultura, né, não estou falando de cultura do teu espaço, do teu local, mas eu estou falando da questão do conhecimento, né, adquirido do estudo, abre portas, né, para nós, né, nós temos outra visão de mundo, e aí nós conseguimos, assim, de certa forma, lutar para que outros também sejam abertas essas portas, né. Eu tenho que estudar, eu preciso estudar, e nem sempre o conhecimento, ele é fácil, né? Nem sempre o conhecimento, estudar não é algo assim tranquilo, é ótimo, maravilhoso, tem gente que fala, né, que tem aluno que diz, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, nem sempre é fácil, não é, é um trabalho também árduo, mas é tão bom, é tão recompensador, né? É tão bom como lá na frente, digo assim, eu venci, fui eu, e ninguém te tira isso, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque, como o Sandro falou sobre o Cris de Souza, né, quanto que a família lutou, né, como ele falou, né, ele lutou para que ele tivesse, né, o conhecimento, ele, né, buscasse, né, ele tivesse o mínimo para que, e o mínimo que se tornou esse grande, né, posso dizer que poeta, né, Sandro, e que te marcou tanto, né, a sociedade. Tá. Se alguém quer me falar mais alguma coisa? O tanto que sofreu, né, essas pessoas que marcaram história, o que não sentiram, o que não puderam comungar, socializar, né, e o quanto o grito da voz deles ecoava até certo ponto, porque eles também tinham seus limites, né, só que, batendo na tecla de novo, o professor, ele tem um megafone interno, ele em si, ele na sala de aula, ele já é um instrumento de mediação da situação, que tu podes ensinar o conteúdo programático de toda a série, enfim, a transversalidade, o que está acontecendo fora da escola, porque a escola não é só dentro da escola, a gente tem que trazer sim, a gente tem que dar oportunidade e agregar aquilo que de fato a objetividade, né, do sistema alfabético de escrita, de leitura, exige, que ele não para nunca, mas que tu tens que trazer temáticas que também influenciem o meio, o contexto, que é para isso que a gente faz o planejamento. A gente não vai fazer o planejamento dentro do Sem Santa Terezinha se não se adequa
primeiramente, ao aluno que a gente tem. A gente conhece os problemas, a gente conhece as necessidades e a gente sabe o que eles passam, né? O que nós passamos. E o que a gente não aceita, a gente tem que denunciar, tem que anunciar e tem que discutir. É um pouco Paulo Freire, ou é totalmente, mas ele tinha razão, né? O professor tem que ser ético, e ético é respeitar o contexto, o ser histórico, cada um tem a sua história. A consciência negra não é hoje, amanhã, nem no dia 20. Penso até que deveria ser um feriado, sim, feriado. Tem, acho que 2 capitais que são estados que já é feriado, né? Se não me engano. É um absurdo nós, enquanto país, sermos divididos por região, né? Mas, ao mesmo tempo, nos sentirmos fora dessa discussão e do aprimoramento e da melhoria da vida, a discussão, né? Tem pontos até políticos, né? De cronogramas, tá errado, né? Se é para um, é para todo mundo. Isso. Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, por quê? Por que não no Brasil? Obrigada. Eu chorei, tá, Sandra? Eu chorei. Porque aquilo que eu falei, o professor, quando ele entra na sala de aula, é o palco dele, né? Eu imagino eu presenciando, e os 30 e poucos alunos que vocês têm, de 6º ao 9º, 2º grau, né, onde vocês, o médio, olhando para vocês e vendo a fisionomia sofrida, no qual tu conseguisse espaçar, e o quanto que eles entenderiam perfeitamente sem precisar comentar em seguida. Parabéns. Então, acho que é isso, gente. Acho que isso é o mínimo, né, que a gente poderia conversar, né, que se alguém quiser ainda fazer mais alguma fala, né, dar alguma contribuição, tá, Helene? Mas eu já quero deixar, né, bom, agradecer mesmo, esse assunto que é sempre tão atual, né, e que tem que ser discutido não só num mês, como eu falei no começo, eu vou finalizar minha fala, não é num dia, não é num mês, né, são meses, todo o tempo, né, e que cada um faça a sua parte, né, que abra espaço para essas discussões, e que, além de abrir espaço para discussões, que também hajam a mudança de comportamento. Porque não adianta também de falar em racismo e não ser racista, e às vezes ter um comportamento racista, né? Porque às vezes a fala não condiz com o comportamento, com as ações, né? Não adianta. A gente tem que discutir e também a gente ser um agente modificador, né? Digamos assim, do meu espaço, né? Das minhas atitudes, e defender, independente que seja negro, branco, né, indígena, né, defender o outro, né, defender o negro, defender o indígena, defender o branco, né, que eu acho que isso é que é ser humano, né, esse é o princípio da humanidade, saber que nós todos somos iguais, embora diferentes, né, esse é o princípio da equidade de verdade, né. Pode falar, Milene. Obrigada, tá, gente? Acho que a Lucélia estava na minha frente, mas eu vou falar rapidinho. Eu não consigo expressar a felicidade de estar nesse diálogo com vocês e com o diálogo com os alunos. E só para pegar, né, as falas da Jaque, que me tocaram muito, como nós não somos iguais, né, e eu acho que não tem nada de errado em de a gente não ser igual, de a gente ser diferente.
Eu não me sinto igual e tenho a minha individualidade, quero ser respeitada pela minha individualidade, pela minha escolha. Então, não precisamos ser todos iguais, não é todo mundo que é igual, porque a gente não precisa. E, além disso, teve uma fala da Lucélia, do Sandro, da Clara e da Jaque, que me tocaram muito, que é como a educação, ela é importante. Eles lembraram isso o tempo inteiro e dialoga com Cruz de Souza e com Antonieta de Barra, com a luta deles. Então, Antonieta de Barros lutou tanto pela educação, Cruz de Souza lutou pela educação, pela abolição. Então, estamos aqui todos também para lutar. Então, é resistência a palavra, é luta a palavra, e não somos todos iguais, porque não tem problema nenhum em ser diferente e aceitar a diferença. Célia. Bom, eu estou muito feliz, olha, de ser convidada para estar aqui com vocês, né, e escutando, assim, vocês falaram umas coisas assim, até meio que poéticas, sabe? A fala da Jaque, falando em questão de identidade, dessa transição que essa pandemia trouxe e tocou em muita gente, eu acredito que também tocou nos nossos alunos, né? E aí vem também uma preocupação com essas questões de preconceito, de diferença nessa pandemia, saber onde eles estão. Isso me toca muito, de pensar que aquele aluno que você conhece em sala de aula, que já sabe que tem uma certa penumbra, assim, diferente ao redor dele, aonde que ele está nessa pandemia, é uma coisa que me toca bastante enquanto educadora. Mas voltando, assim, sobre a questão de consciência negra, eu vejo, assim, que isso, penso que é um processo, né, esse processo de luta, como a gente conversou no início com a prof ali, né, é um processo que já vem de uma luta e que vai continuar, né, e o que é importante é que não cesse, né, que cada vez esteja mais abundante e que haja, sim, transformação. Talvez essa transformação a gente não veja amanhã, mas isso vai surgir, essa transformação, com certeza, como a gente está colhendo o reflexo dessas transformações que foram lá atrás, né, e que também, eu pego um pouquinho da fala de cada um, a questão de que a gente não precisa ser homogêneo para lutar por uma coisa, né, a gente não precisa ser todos iguais, da mesma etnia, da mesma, entre aspas, raça, para lutar sobre a mesma coisa, né, e sim ter esses diálogos, esses atravessamentos, né, eu acho que eu pego um pouquinho da fala de vocês, e agradeço, assim, imensamente de poder fazer parte disso. A fala da Clara me tocou muito, porque dialoga com aquilo que eu penso, sabe, Clara, aquela questão, tipo, aonde que está o meu aluno, você conseguiu ver eles, né, conseguiu perceber, conseguiu tocá-los de alguma forma com essa questão do projeto que tu fez, essa temática que tu levou para dentro da casa dos pais, e isso me toca enquanto educadora, essa sensibilidade, né, e o Sandro, então, né, não tenho, sem palavras, né, sem palavras, porque a fala dele muito bem colocada, engajado sempre, e me marcou muito, agradeço imensamente poder fazer parte dessa conversa sobre consciência negra, né, assim que me vejo como uma negra e resistente, feminista, tentando passar algumas coisas assim, algumas coisas que façam as pessoas ao menos refletir, nem que seja através da arte, nem que seja através de um diálogo, né, então eu me sinto bem lisonjeada de fazer parte disso, e que a luta continua. A luta é no dia a dia, a luta é no supermercado, quando te olho de cara torta porque tu é negra, a luta é quando atravessam a rua porque o teu filho é negro e as pessoas ficam com medo que vai que ele assalta, né? A luta é quando você orienta o teu filho para sair de casa e que se for abordado, você simplesmente baixa a cabeça e não fala nada, porque é ser negro. Aí a gente vê esse lugar da mãe periférica, negra, com esse medo, o branco não tem. Esse lugar, eu acredito que, ao menos, a maioria das pessoas brancas não tem essa vivência. E que bom que não tem, né? Porque não precisam todas as pessoas passarem por essas angústias, né? Porque tal pessoa passa de tal raça,
a outra também tem que passar. Não, ela só se sensibilize, né? A gente tem que, eu penso que é isso. Porque eu, enquanto mãe de um menino negro e que sai em determinados horários, eu me preocupo e o oriento, porque ele sempre é abordado, né? Ele não é marginal, mas pela cor da pele, né? Então, isso eu acho que acredito que dialoga com as mães de muitos filhos de pele em tom, né, de pele negra. Agradeço a participação. Não tem como não complementar, me desculpa, mas assim, nós temos um livro muito grande, que foi muito bem escrito, chamado Constituição. E eu deixo bem claro para os alunos, eu falo para eles que é o livro mais importante que a gente tem no país a nível de direitos e deveres escritos, né? Porque tem os direitos não escritos e os deveres não escritos, mas que a gente, como moral, como sociedade, como empatia, como viver bem, a gente tem que cumprir, né? Mas que a gente não esqueça de trabalhar, principalmente que isso existe, que as leis, os direitos e deveres existem, estão inscritos, e a gente não precisa só interpretar, a gente tem que cumprir. Leis não são para só interpretar, né? E a gente tem que se basear no real também, porque sentimentos, empatia, coragem, todo ser humano tem, só tem que aguçar. É isso que a gente está fazendo com eles, né? Mas não esquecer que a gente tem que cobrar, sendo branco, sendo negro, sendo indígena, a gente tem que cobrar. E tem que deixar bem claro, isso existe e é para utilizar. Eu que agradeço a vocês todos a oportunidade de ter pessoas tão inteligentes, tão capazes, de personalidades diferentes, mas que só agregam, só trazem benefício. Feliz dos alunos de vocês. E sempre. Eu queria só finalizar com uma fala que eu achei interessante a Milene falado assim, que nós não somos iguais. Engraçado. A minha ideia do somos iguais, Milene, assim, acho que é legal a gente trocar essa ideia. Nós somos iguais porque somos seres humanos. Eu acredito que somos iguais nesse sentido. Nós somos seres humanos, então nós somos iguais sim. O que eu falo de ser igual? E de igual valor. Não é porque eu sou negro, não é porque eu sou branco, não é porque eu sou alto, sou gordo, né? Não é porque eu tenho uma opção sexual, né? A minha escolha sexual, não é porque eu sou homossexual, que eu não tenho o mesmo valor de qualquer ser humano. Por isso que eu acredito que nós somos iguais nesse sentido, né? Nós somos, por isso que eu falei, somos iguais, mas diferentes. Somos iguais porque ninguém tem que ter um valor, tem que ter um valor diferente, porque é diferente do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nesse sentido, da questão da equidade, da questão de ter o mesmo... agora surgiu outro bate-papo, que legal. Tá, gente? Então, eu acredito sim, que nós somos iguais enquanto seres humanos. Né? E eu acho que... Pode falar, Milene. Eu concordei com a tua primeira fala, quando tu falou de diferença, porque a gente não precisa se sentir igual para respeitar. E a gente não precisa, a gente pode ser único, e não é isso, não é a igualdade em termos de todo mundo pensar igual, ou de ser igual, ou aparentar igual, que vai fazer o respeito. Não tem problema nenhum em a gente ser diferente. Não tem, eu concordo, eu concordei muito contigo, porque sim, é diferente e não tem problema nenhum. Que bom que a gente é diferente. Quando alguém fala, eu não tenho racismo, porque todo mundo para mim é igual, será? Será que essa pessoa sente isso? Será que ela muitas vezes só não enxerga a individualidade de cada um? Ela só não enxerga a diferença ou não quer aceitar a diferença. Então a gente não precisa ser igual para ser respeitado, para ser aceito, para ser valorizado. É isso.
Assim, eu acho bem interessante, já que tu pontuou, da questão que a gente tem que ser tratado igual. Eu penso, assim, que é uma coisa primordial, sabe? No entanto, o que o povo negro sofreu não tem precedente, né? Então, a gente tem que abrir um parêntese quanto a isso. Então, eu penso assim, as torturas, a discriminação, enfim, a variedade de violências que o povo negro sofreu, tem que ter um parêntese, tem que ser tratado diferente, se pensar em alguma coisa para se resolver isso, sabe? E se pensar, sim, sobre isso. Eu concordo que é primordial a questão de ser humano, que somos iguais e temos que ser tratados com respeito. Porém, isso não aconteceu historicamente com o povo negro, e é por isso que a gente tem esse Dia da Consciência Negra. Pelas privações que aconteceram historicamente, de eles serem privados de estudar. Se for ver, até 1970 e poucos aí, quando eu nasci, o negro era proibido de estudar. Só à noite, em algumas regiões. Então, eu vejo assim, começa por aí, cadê aquela humanidade? Então, a gente vai ter que reivindicar agora, pensando e parando para pensar sobre um dia, sim. Por que não tem o dia de outras etnias? Porque as outras etnias não sofreram toda essa violência histórica que aconteceu com o povo negro, que o privou e o que mandou uma certa libertação, né, que houve a liberdade, a professora de história pode falar muito melhor, uma liberdade maquiada, assim como hoje existe sim o racismo, e que é um racismo velado, onde vem muita fala sobre igualdade, mas que não existe essa igualdade, né? E que foi privado historicamente, onde eles tiveram que ir para os morros, sem estrutura nenhuma, e aí aconteceu que começou a desenvolver essa questão social que hoje ainda é pertinente e que respinga, sim, hoje, sobre as questões de espaços, aonde que está o negro no espaço hoje e por que ele não está? Porque, historicamente, essa violência ele sofreu esse abuso, ele sofreu esse embate. Por isso que a gente não está em todos os lugares ainda de maneira democrática, de maneira igual. Eu acho que quando se pensa em consciência negra e quando se fala assim nessa questão de humanidade, a gente também pode pensar um pouquinho e olhar assim essa humanidade presente dentro da escola. Por exemplo, você, Jaque, diretora negra. Eu fui diretora negra de uma escola onde eu sofri injúria racial, pelo fato que eu não sabia na época o que era isso, por falta de esclarecimento. Aí vem a questão da educação, que a professora de história colocou muito bem, o quanto é importante o professor levar para a sala de aula sobre essas questões. Eu sofri injúria racial enquanto diretora e não sabia que eu estava sofrendo, não sabia o que era isso. Eu fui entender um pouco de representatividade depois que eu vim para cá, eu comecei a participar de alguns encontros que me trouxeram essa educação que eu não tive no ensino médio, que eu não tive nas séries finais, que agora a escola, principalmente a nossa escola aqui, eu me considero parte, Santa Terezinha traz, e o que tem acontecido agora nas escolas, né, o Dia da Consciência Negra, e que vocês, eu vejo assim, de todas as escolas que eu passei, é muito forte isso no Santa Terezinha, por isso que aonde eu estiver, eu me sinto parte dessa escola por causa desse projeto, sabe? Eu me sinto parte dessa luta, porque eu sou negra, e eu entendo quanto a educação fez falta essa partezinha para eu me entender enquanto mulher, enquanto negra, e ter essa identidade, né? A questão do cabelo, se eu tivesse essa orientação lá atrás, quem sabe eu também não tivesse alisado meu cabelo tanto tempo, entende? Então, essas questões de identidade e que a gente está fazendo agora nessa nova educação é primordial para isso acontecer, para que o negro saia, assim, desses espaços descriminalizados e consiga acessar o espaço. E precisa de mais políticas públicas além do que as que já tem, precisa de mais, sim, para ele nunca vai se retomar essa lacuna histórica que teve. A gente não vai conseguir retomar, mas ao menos a gente que vá caminhando e siga caminhando e siga resistindo e que precisa parar, sim, para um dia de consciência negra. E eu concordo com a Clara, devia ter um feriado nacional, até porque a nossa população brasileira, a maioria é negra, tá?
eu acho que eu fui muito emocionada, porque é uma causa que me toca muito, sabe? E eu agradeço e vou dar tchau aí para vocês, tá? E brigadão pelo convite. Nós agradecemos, tá, Lucélia, Sandro, Clara, Milene. Obrigada muito por esse momento. Pode ter certeza que eu cresci bastante agora só com essas falas de vocês, né? A gente ganha sempre com essa troca de conhecimento e de vivências, né? Eu não vou me estender, como eu me preparei com duas obras do Cruz de Souza, eu gostaria de encerrar a minha participação, né? Estamos indo para as considerações finais, né? Que na verdade não é um poema do Cruz de Souza, na verdade é um trecho de uma das cartas que ele escreveu para um dos amigos dele, poeta, desculpe, eu esqueci o nome desse amigo, ainda ontem estava falando dele, enfim, na época em que o Cruz de Souza morava no Rio de Janeiro, e toda a família dele foi acometida com a tuberculose, né, que era uma sentença de morte na época, então quem pegava era fatal, né, e a Gavita, que era a mulher do Cruz de Souza, ela começou a entrar em delírio, ela já não falava coisa com coisa, e ele estava muito preocupado com isso, e isso, teve 4 filhos mortos por tuberculose, exatamente, horrível isso, e ele também veio a falecer depois. Então, uma das cartas que ele escreve para esse amigo, né, ele conta esse momento da Gavita, né, o quanto que ele estava sofrendo, mas ele escreve de uma maneira tão poética que eu gostaria eu considero uma poesia que eu gostaria de declamar para vocês. Não tem título, porque é um trecho de uma carta, né, mas eu vou dar um título, né, O Dia do Pão e o Dia da Morte. É mais ou menos assim que ele escreve, né, é no meio da carta, tá? Agora meus dias são como os dias que Deus reserva aos seus santos, o dia do pão e o dia da morte. Ao lado de minha amada tive em seu beijo o meu pão e em seu adeus minha morte. Sim, meu amigo poeta, eu também morri por uma amada, ou parte de mim, e assim minha alma subiu aos céus, e de lá idolatra a beleza do meu amor santo, como a estrela que reflete a luz do sol na escuridão. Esse é um trecho de uma das cartas do Cruz de Souza para esse amigo. Eu acho lindo, é poesia pura. É isso, gente.